Agência Sindical apresenta Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Muito bem, começa mais um Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Hoje é o segundo programa da fase nova. Eu nem diria obrigatoriamente, mas em razão da importância do tema, nós vamos continuar a tratar acerca da reforma previdenciária, a PEC 06/2019 do Bolsonaro. Já fizemos todos os tipos de comentário aqui, mas sobretudo que é uma proposta que radicaliza o projeto neoliberal, agride direitos, sobretudo das mulheres, de idosos, de viúvas e pensionistas, e sinaliza para a privatização da Previdência por meio da capitalização. Eu procuro encontrar algo positivo no projeto, embora não seja especialista, né, jornalista, é curioso, e não vejo nada ali que se salve, né? Nós vamos conversar hoje com quem entende muito mais do que eu sobre esse assunto, evidentemente, que é a doutora Tônia Galletti. A doutora Tônia é advogada, reconhecida no movimento sindical como uma das grandes especialistas na matéria previdenciária. Tem aqui um currículo que eu não vou ler, e ela coordena o departamento jurídico do Sindinap, que é o Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas Idosos da Força Sindical, que é um sindicato muito grande e que tem um reconhecido trabalho de apoio, né, e defesa dos aposentados e pensionistas e idosos. Obrigado, Tônia, que está aqui com um problema na perna, mas conseguiu vir aqui ao nosso programa. Obrigado. Eu que agradeço, Franzinha, agradeço o convite, agradeço a todos vocês e estou aqui à disposição para a gente discutir, conversar um pouco mais sobre essa famigerada reforma previdenciária que tende a retirar muitos direitos, enrijecer muitas regras e dificultar, então, o acesso do trabalhador à sua tão sonhada aposentadoria. Obrigado, doutora Tônia. Como em todos os programas que aqui apresentamos, participa a jornalista Ariane Soares, da Agência Sindical. Ela encaminha perguntas e participação de internautas e nos ajuda muito aqui na condução do programa. Doutora Tônia, uma síntese dessa reforma, assim, no aspecto legal, técnico e até humano. Como é que a senhora faria essa síntese? Essa é uma tarefa ingrata, né? Fazer uma síntese de uma reforma dessa. Mas vamos... Pode xingar também, tá? Muito obrigada. Vamos ao que nos une, né, moçada? Essa reforma, ela é mais do que uma modificação na legislação. Ela é mais do que um ajuste. Ela é uma proposta de remodelar o Estado brasileiro. Então, ela é bastante expressiva e não necessariamente remodela para um desenho que seja palatável ou que seja gostoso de dizer que estamos caminhando para lá. Por que eu digo isso? Em 88, né, Franzinho, você, mais do que ninguém, como jornalista e curioso, como você mesmo disse que sabe nos dizer que a Constituição de 88 ela não foi de modo algum dado por ninguém. Sim. Ela foi uma conquista social importantíssima que se revelou um pacto social que deu um desenho ao modelo de Estado brasileiro. Que desenho é esse? O desenho de um Estado democrático de direito. E o Estado democrático de direito com base no pilar chamado Seguridade Social. Perfeito. Né, com base nos direitos sociais. E quando vem uma reforma que pretende retirar direitos sociais, ao invés de implementá-los e progredir na sua implementação, nós francamente estamos voltando na história, considerando que há aí uma linearidade na história, nós estamos retrocedendo, sei lá qual século, tendo em vista que diversas mudanças vão trazer um impacto tão importante e triste para a classe trabalhadora do Brasil, né? Doutora, você citou a Assembleia Nacional Constituinte, que teve como resultado a chamada Constituição Cidadã, né? Tão bem definida e sintetizada pelo Ulisses Guimarães. A Assembleia Nacional Constituinte é o povo investido de poder
por meio de seus representantes eleitos para aquela finalidade. Portanto, ao encontro dos anseios populares, se produziu uma carta socialmente avançada e democrática, né, que normatizou o Estado de Direito, deu garantias ao Estado de Direito. E você bem citou, a seguridade é um dos seus pilares. Então eu entendo que, como se fosse uma construção, se você retira um pilar, você fragiliza a construção, ela pode desabar. No caso da construção do Estado de Direito, essa remodelação que se faz por meio da PEC 0619 é um ataque ao Estado de Direito. Sim, é um ataque frontal e importante ao Estado democrático de direito. E a quem interessa? Pois é, né? Essa é uma pergunta que também não é boa de se responder e continuar vivo, né, Francisco? Sim. Mas sem sombra de dúvidas, já que não tememos essa parte da história, o que interessa hoje, o que me parece, sobremaneira, é o capital. E sobretudo ao financeiro. Isso, ao mercado de capitais, aos bancos propriamente ditos, que visam justamente pegar essa fatia que é a capitalização. Então, assim, tem vários pontos que não estão ruins na reforma. Sim. Que pode até não ser muito bacana da gente dizer, não seria simpático, por exemplo, em relação à pensão por morte, você não permitir que a pessoa tenha 2 benefícios integrais, porque nós temos que pensar na coisa como um sistema. Sim. Né? Nós não podemos, infelizmente, pensar somente naquele nicho específico de determinados trabalhadores, ou das mulheres, ou, enfim, nós temos que pensar tudo como um sistema. A idade mínima não me parece agressiva. 62 e 65 não me parece. Por quê? Nem para o rural? Não, só para o rural, né? Sim. Mas, de modo geral, o trabalhador urbano, ele já se aposenta por idade. Sabe qual é o percentual? 81%. Olha aí. Das aposentadorias atuais já são por idade. Portanto, então, não haveria um impacto brutal. muito grande. É. Só as mulheres que, ao invés de se aposentarem aos 60, aguardariam até os 62 anos. Certo. Então, não me parece tão gritante. O pacote da maldade está no cálculo que eles estão mudando. Sim. Então, hoje, como é feito? É feita uma média das 80% maiores contribuições que você tenha feito ao longo da sua vida laboral. Então, retira-se os 20% menores, dando com isso uma média um pouco maior. Sim. E o que vai acontecer? Eles não vão mais usar essa sistemática, eles vão usar os 100% de contribuições que você tenha. O que rebaixa a média. O que rebaixa a média. E essa média será rebaixada em torno de quanto? Já sabemos, 10%, 20%? Então, é em torno disso, é em torno de 20%, 25% de redução. Mas é a média. É uma bela de uma facada. Além disso, porque todo castigo para nós deve ser pouco, o início da sua aposentadoria vai ser com 60% dessa média. Tá. Então, a sua média, que já vai dar menos do que dava antes, Sim. vai ter uma redução de 40%, portanto. Sim, sim. Então, assim, é uma redução muito expressiva para todos. Tá. Eu queria saber como que um cidadão que tem uma média de contribuição de R$2.000 Cai para 1.200. cai para 1.200, como é que ele vai viver? Uma caixa de remédio para o idoso. Exato. Eu sempre cito aqui, né? Minha mãe é idosa, tem 91 anos. Eu fui à farmácia, eu não quero falar de coisa pessoal aqui, mas é exemplo concreto. Só uma caixinha eu paguei R$243. Aí alguém vai Você dizer... que está no Sindicato Nacional dos Aposentados sabe disso muito mais do que eu. Alguém vai dizer assim, mas o posto de saúde dá remédio. Então vai lá buscar para ver se você acha. Né? Boa sorte. Muitos você encontra, Claro, é verdade. claro. Mas nem todos estão disponíveis, porque eu entendo que o Estado não consiga dar tudo a todos. Sim, sim. Mas se não dá tudo a todos de algum modo, tem que dar de outro. Sim. Não garante salários adequados durante a vida laboral de ninguém. Sim. O Brasil é um dos países que menos paga aos seus trabalhadores. Apesar que o Bolsonaro disse que o brasileiro ganha bem, acabou de dizer esses dias aí. Eu vou fingir demência, vou fingir que eu não ouvi nada disso, né? Que é melhor. Eu já estou com o joelho quebrado, eu não quero ficar sem dente, né? Sim, sim, sim. Vou fingir que eu não ouvi. Então, paga-se pouco durante a vida laboral. Naturalmente, a aposentadoria será baixa, porque Sim. a aposentadoria é um reflexo da sua vida laboral. E aí, na hora do cálculo, aquilo que já era baixo vai ficar muito pior. Né? Então, é realmente bastante cruel. Agora, para a mulher, doutora Tônia Galetti, essa redução será maior, porque a mulher ela ganha menos que o homem habitualmente. Vamos supor, mulher numa fábrica ela já ganha cerca de 30% a menos, não é isso? Sim. No banco, não sei como é que é, mas digamos no mercado privado em geral, ela ganha 30% a menos. Portanto, o rebaixamento se dará em cima de uma base mais ainda Sim. achatada.
Exatamente. As mulheres, elas perdem imensamente. É claro que eu não estou falando de uma mulher como eu, que tive condições de estudar, tive oportunidades, que sou briguenta por natureza e que tive aí algumas oportunidades que muitas outras pessoas não tiveram. Sim. Né, de entrar em ambientes tipicamente masculinos e conseguir alcançar, inclusive, proeminência no trabalho e tudo mais. Estamos Sim. falando da maior parte da população brasileira que sequer tem o ensino médio, que não tem ensino universitário, então nem pensar. Sim. E que trabalha, portanto, como um peão de fábrica, né? Trabalha no chão de fábrica. As mulheres ganham menos e não tem chance de ver esse valor maior. Aí eu ouço muita gente falando, muita gente mesmo, inclusive do meio sindical, aí eu tenho vontade de torcer, né? Quando eu ouço no movimento sindical, é mentira, as mulheres não ganham menos. Então, esses números são inventados, né? Mas o próprio IBGE, quem suspeito, Pois é. mostra isso todo ano, toda pesquisa. Toda pesquisa, exatamente. Então, é uma realidade. E aí, essa mulher, se você somar esses 30% que ela ganha menos, com essa redução que vai haver na aposentadoria, aí sim, e esse tempo a mais que ela tem que trabalhar, aí sim a perda está garantida, né? Eu tenho algumas amigas professoras que já fizeram a conta e estão muito bravas, porque não serão apenas mais 2 ou 3 ou 4 anos, dependendo da situação da combinação que se faz aí, 7 ou 8 anos a mais de contribuição. Em média. Eu fiz algumas estimativas, né, caseiras minhas mesmo, e é isso, em média, que eu estou acrescendo, independente da pessoa estar perto de se aposentar ou não. Vai acrescer, em média, 7, 8 anos, Bom, por então, causa do cálculo. Então, as minhas amigas professoras, sobretudo aqui, a Sara, a Gleice e outras professoras que atuam no Sindicato Servidor Municipal de Guarulhos, é bom passar essa informação para as companheiras da base, para que a ficha caia de vez, sobretudo entre os professores. Me avisa o nosso companheiro diretor do programa que temos agora o Fala de AP, que é o momento em que entra o Antônio Augusto de Queiroz, diretor de documentação do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. O Toninho vai falar, é claro, de assuntos ligados aqui a DRU, Desvinculação de Recursos da União, se não me engano, né? Aquelas siglas brasileiras que a gente não domina muito, nós os leigos, né? Vamos ver o que tem a dizer o Toninho, sempre tem coisas interessantes e proveitosas a dizer. Vamos lá? Olá, esta semana eu vou falar de mais um ataque do governo Bolsonaro ao interesse da população de um modo geral. Trata-se de uma iniciativa que vem em complemento à reforma trabalhista, em complemento à reforma da Previdência e é, na verdade, um aprofundamento, uma radicalização da DRU, que é uma proposta de emenda à Constituição que já está pronta no Ministério da Economia, que consiste na desvinculação de todas as receitas e despesas do governo e também na retirada do caráter obrigatório de algumas despesas que os governos do plano federal, estadual e municipal têm que honrar. Por exemplo, ele tem que gastar um percentual da receita com educação, um percentual com saúde, um percentual com ciência e tecnologia, e essa proposta desvincula e desobriga tudo isso. Além disso, esta proposta prevê a desindexação, ou seja, a retirada de qualquer previsão de atualização, de acordo com a inflação, dos contratos com o governo e dos benefícios sociais pagos pelo governo. Então, é uma medida extremamente drástica que vai transferir para os titulares dos poderes a prerrogativa de decidir como gasta todo o recurso do orçamento. E isso certamente virá em prejuízo da população, porque coloca em igualdade de condição o gasto com saúde, com educação, com ciência e tecnologia, com servidor, com aposentadoria, com Bolsa Família, em igualdade de condições com o pagamento a fornecedores de serviços ou de bens aos governos no plano federal, estadual e municipal. Então, é uma ameaça muito grande, muito preocupante, para a qual todos devem ficar atentos. Um grande abraço e até a próxima. Muito obrigado, Toninho. Nós estamos hoje com a doutora Tônia Galete, advogada do Sindicato Nacional dos Aposentados, Sindicato da Força Sindical, professora, tem muitos títulos e que está falando hoje sobre a reforma da Previdência e nós vamos
enfocar bastante aquilo que a reforma impacta na vida da mulher, da trabalhadora, da pensionista, da dona de casa, também é trabalhadora, né? Etc. Eu quero agora passar para a nossa Ariane Soares já encaminhar perguntas. Mas antes de perguntas, Ariane, registrar que nos assistem muitas pessoas. Sandra Gonçalves, Rui Barata, Camila Souza, Zé Carlos Sartori. Cuida bem do gado aí, hein, meu pecuarista. Sandra Gonçalves, Leonardo Severo, Heleno Benedito da Silva, Álvaro Penacchione e várias outras pessoas. Vamos lá, as perguntas? Claro. Tem alguns comentários também do Júlio Bernardes aqui, da Sandra Gonçalves, a gente faz depois. A Sandra fez até uma pergunta aqui. Vou fazer a pergunta da Carol Rui, ela mandou através do nosso WhatsApp, ela é coordenadora do Centro de Memória Sindical. Ela diz assim: há muita confusão em relação à necessidade da reforma da Previdência. Falam sobre o déficit da Previdência, falam que a reforma é necessária, mas não desta forma, né? Não esta reforma. Em sua opinião, qual reforma é necessária e qual é possível? Você tem um semestre para responder, tá? Um restinho de ano, né, Carol? Mas a pergunta, evidentemente, é a pergunta que todos nós fazemos, né? Tem necessidade? E qual, né? Vamos por partes como Jack, né? Sim. Vamos devagar. Olha só, essa questão do déficit é real. Nós não podemos nos esquecer de que nós estamos envelhecendo e que há poucas pessoas no mercado... poucas pessoas, vamos inverter. Há muitas pessoas fora do mercado de trabalho. Então, isso naturalmente faz com que essa conta fique apertada. Não quer dizer exatamente que os números apresentados pelo governo estejam completamente claros. Falta clareza na demonstração desses números. Mas também eu não concordo com os números, por exemplo, apresentados pela Anfip, Sim. que considera todas as receitas da Seguridade Social como sendo da Previdência. Ao final, como você bem pontuou, a saúde e a assistência estão lá dentro da Seguridade Social, sim. E que também usam desses recursos. Hoje, a Previdência Social ela já utiliza 70% de tudo que é arrecadado na Seguridade Social. Então, não sobra para a saúde, não sobra para assistência de forma adequada. Além disso, como o Toninho do DIAP bem disse, tem a DRU, a desvinculação das receitas da União, que desses 30% que sobra, que vão para a Previdência, sobrou os 30%, eles ainda retiram 30% todos os meses. Então, são bastante coisas importantes de nós observarmos, além da questão de nós, população brasileira, não temos o bom senso de morrer. Então, a gente está vivendo muito. Sim. Né? E isso fatalmente faz com que haja mais necessidade de recursos para pagar os benefícios previdenciários. Claro. Eu brinco que alguns políticos velhos, eu era criança, eles já eram velhos, né? Que esses não têm bom senso de morrer, porque ainda estão vivos. Sim. Né? Mas, enfim, vamos transferir isso para a população. Né? E aí, entrando no que a Carol bem levantou, a gente fala assim, essa reforma não é adequada. Por que ela não é adequada? Porque ela só tira dos pobres. É verdade. Ela só pune o trabalhador de baixíssima renda. Esse é o aspecto mais, digamos assim, gritante. Gritante. Né? Então, assim, não está mexendo, por exemplo, no direito adquirido de altas aposentadorias. Sim. Porque aí é direito adquirido. Aí respeita-se o Estado de Direito. Aí tudo bem. Agora, quando a gente fala do pacto social, que deve privilegiar os mais necessitados, criando uma verdadeira rede de proteção, aí eu não preciso respeitar porque falta dinheiro. Sim. Então, venha a nós, ao vosso reino, coisa alguma. Então, aquilo que nós propusemos lá atrás, quando o Temer começou a falar da reforma da Previdência, que era preciso arrumar a casa, era preciso ordenar as coisas, criando um ambiente propício para que o cidadão não se sentisse tão aviltado nos seus direitos. Então, nós vamos mexer nos privilégios, nos direitos daqueles que recebem fortunas, num país em que 80% da população, Franzin, recebe o salário mínimo. Sim. Então, como pode alguém receber 50 mil reais, 100 mil reais e pagar a mesma coisa do outro? Então, são coisas que, se nós não fizermos, eu usei essa expressão, eu acho que da outra vez que eu vim aqui. Sim. Se nós não mexermos na estrutura de uma casa, nós podemos mudar o telhado? Claro que não. Então, é essa reforma que nós queremos e é essa reforma que nós podemos fazer. Que seja sólida e duradoura. Exatamente. Perfeito.
Doutora, tem mais perguntas da Ariana, mas eu queria fazer um comentário aqui a respeito das mulheres. A sociedade muda e, claro, que as atribuições das mulheres também vão mudando. E, aliás, se você não sabe, te aviso, são cada vez maiores, tá? Obrigada. Então, por exemplo, hoje, no passado, no tempo que meu pai e minha mãe se casaram, já há décadas e décadas e décadas, era comum, as pessoas se casavam e viviam até morrer, né, juntas. E o homem era o arrimo de família, né? Hoje a família se transformou, tem muitos tipos de família, né? E em muitos casos a mulher é arrimo de família. E a mulher agora, por exemplo, pessoas das minhas relações que estão mulheres na faixa dos 60 anos, elas precisaram assumir uma outra incumbência, que é cuidar do idoso da casa. O verdadeiro cuidador do idoso, a família que tem dinheiro que é abastada, ela contrata no mercado, gasta aí 7, 8 mil reais por mês, porque tem que ser 2 pessoas, às vezes até mais. Agora, quem não tem, a mulher trabalha durante o dia, ela cuida da casa e de noite, às vezes vai até dormir com a mãe para cuidar da mãe. Não é uma injustiça você, numa situação dessa, aumentar o tempo de contribuição ou de idade? Não transforma isso em algo mais assim, flagrantemente injusto? Sim. A gente sempre tem que usar um parâmetro importante. A Previdência Social, ela não pode ser dado a ela a função de resolver todos os problemas culturais e sociais brasileiros. Sim. Porque não há recursos que dê conta disso. Mas, uma vez que não é feito nada para resolver esses problemas sociais e culturais, Sim. é preciso dar algum fôlego a essas milhares de mulheres que estão labutando e tratando de suas famílias. Sim. Seja financeiramente, seja com o cuidado efetivo, né, presencial, ali, físico. Então, é preciso encontrar um meio termo que garanta condições a essas mulheres. Né? Eu conheço inúmeras mulheres que não têm uma rede de proteção por trás delas, que não têm sequer carteira assinada. Sim. E que têm que fazer tudo isso. Sim. E que serão lançadas há mais e mais tempo no mercado de trabalho informal, porque elas não dão conta de formalmente, a sociedade não dá conta de formalmente absorver toda essa mão de obra. Perfeito. E o Estado brasileiro poderia, no caso do idoso, incluir no programa de saúde da família a figura do cuidador de idoso. Porque aí você propiciaria uma assistência, ainda que não fosse uma presença cotidiana, mas uma assistência tecnicamente embasada, até para orientar a família. Eu digo isso porque muitas pessoas vieram falar comigo a esse respeito. Né? Você sabe que quando eu fiz o mestrado, eu fiz um estudo comparativo entre a Espanha e o Brasil, justamente nesse quesito. Não sabia. E a Espanha, ela tem um trabalho, não é só para o idoso. Na verdade, é um auxílio a todas as pessoas que estejam em situação de necessidade para as atividades diárias. Entendi. Então, de repente, a pessoa é jovem, mas tem um AVC e precisa de alguém que ajude a se trocar, a tomar banho, alguém que vá junto ao médico, alguém que leve... Alguém que se acidentou e quebrou o joelho. Alguém quebrou o joelho, enfim, né? Hashtag fica a dica, né, marido? Ele é meu cuidador, né? Então, se vocês me verem abandonada por aí, que ele cansou do encargo, viu, do ofício. Vocês me ajudam. Então, assim, existem em outros países esse modelo. Na Itália tem um outro modelo, mas que também faz esse trabalho. E nós não podemos, né, de repente, sentarmos numa mesa Sim. e deliberarmos o que vamos fazer com esses velhos e idosos. Eu gosto da palavra velhos, sim. Eu não acho ela pejorativa de nada, sim. Mas muitas pessoas acham, né? Então vou falar idoso. O que vamos fazer com os idosos? Vamos jogá-lo no poço. Eles estão dando muito custo, muito trabalho. Nós podemos ter essa frieza de tomar essa decisão, como fora feito há décadas atrás com a África, por exemplo. Né? Sim, sim. Perfeito. Dona Galete, obrigado. Temos uma entrevista. Deixa eu só fazer um rápido comentário, não querendo ser chato. Há uma luta do movimento sindical contra a MP 873, essa medida provisória desenhada maldosamente pelo Marinho, que ele fez a reforma trabalhista, que eram para ser 13 itens e viraram 100 e não sei quantos, né?
todos contra os trabalhadores das suas organizações, e agora fez uma MP que restringe muito a possibilidade efetiva do sindicato recolherem, ainda que dos sócios, ainda que tenha anuência lá expressa do sócio. O Sindicato Padeiros São Paulo, presidido pelo Chiquinho Pereira, conseguiu uma vitória judicial. E aí nós vamos ver como é que se deu isso através de uma entrevista com o próprio Chiquinho. Vamos lá? Nós estamos aqui no Sindicato dos Padeiros de São Paulo. Ao meu lado está aqui Chiquinho Pereira, presidente da entidade, que vai falar um pouquinho sobre a MP 873 e uma grande vitória que o sindicato conquistou, né? Uma liminar barrando os efeitos da MP. Chiquinho, o que significa essa vitória? Essa vitória necessariamente significa que, até agora, todas as ações que nós temos conhecimento, o Judiciário tem dado a favor dos sindicatos de trabalhadores. Primeiro, se pegar o nosso caso, nós temos 2 convenções coletivas em vigor. E as 2 convenções coletivas que antecedem a medida provisória, todas elas estão prevendo o desconto em folha, porque foi negociado. Quer dizer, nós não negociamos valor, mas o desconto das contribuições, ela é descontada em folha. Então, a medida provisória, ela não pode ser aplicada retroativa a esses acordos ou convenções coletivas anteriores. Segundo, há um reconhecimento realmente da Justiça. Nós provamos por A mais B, né, todo o papel que o sindicato desempenha, desenvolve, a quantidade de funcionários que o sindicato tem, o trabalho cotidiano em cima de cada uma das padarias, trabalhando todos os dias, vendo se estão cumprindo ou não com as convenções, com os acordos coletivos e tal. Quer dizer, o Judiciário, quando se pôs diante dessa realidade, diferencia imediatamente, entendendo que é um sindicato realmente sério, um sindicato que trabalha. Então, é uma vitória muito grande. Nós estamos orientando todas as empresas, os escritórios de contabilidade, estamos terminando, isso chegou para nós ontem à noite, já tem um boletim pronto aí, já estamos trabalhando na base, quer dizer, não tem nada escondido. Nós estamos dizendo aos trabalhadores que a decisão da Justiça foi essa, no que tange a questão das contribuições, elas devam continuar sendo pagas como antes da medida provisória, sem nenhum problema. Então, é uma vitória realmente muito grande, que coloca o sindicato, dá um fôlego para o sindicato continuar trabalhando, desenvolvendo o seu papel, que é a defesa dos direitos dos trabalhadores. Muito bem, cá estamos apresentando o Repórter Sindical Mundo do Trabalho no Ar agora durante o dia, das 16h30 às 17h30. E passamos ao vivo neste momento na TV Guarulhos, Canal 3. Mando um abraço a todos os companheiros e companheiras que integram aquela emissora brilhantemente comandada pelo Fernando Mauro, o nosso Boni das TVs comunitárias. Nos assistem Carol Rui, Célio da Cruz, sambista, hein? Célio, muito bom, sindicalista. Francisco Fernandes, Gina Oliveira, o professor Laurindo Leal, Lalo, Paulo Alves e aí a outras pessoas também nos assistindo. Muitíssimo obrigado pela companhia aqui no nosso programa Repórter Sindical. Ariane, a senhora tem mais perguntas? Podemos fazer? Aqui a nossa Dona Galete, a convidada de hoje. Vamos fazer a pergunta de Sandra Gonçalves, que está nos assistindo pelo Facebook. Ela quer saber como ficarão as aposentadorias especiais dos professores que estão se aposentando com 25 anos. Pergunta não grata também, né? Eu falo que eu sou doente das más notícias, sim, né? sim. Eu só falo coisa ruim, né? Olha só, eles estão propondo, né? Sim. Que se estabeleça uma idade mínima para todo mundo. Professor ou professora? Tanto faz. É professor, não é professor, vai ter idade mínima, inclusive para aposentadoria especial, por exemplo, de quem trabalhe em áreas de risco, que oferece riscos à saúde ou integridade física. Tá. Se bem que hoje em dia a sala de aula também oferece risco à integridade física, Sim, né? como vimos agora. Como né? vimos agora em vários episódios que acontecem dia sim, dia também, infelizmente, no nosso país. A proposta é que os professores, as professoras tenham que trabalhar 30 anos. Tá. 30 anos, homens e mulheres.
E a tal aposentadoria especial, então, não existirá mais? Não. Eles só vão reduzir 5 anos na idade. Tá. Né? Então, a idade é 62 e 65, vai diminuir 5 anos, mas vai obrigar a trabalhar por 30 anos. Contribuir por 30 anos. Perfeito, perfeito. Ariane Soares, tem mais perguntas que você quer fazer? Posso tocar o programa? Vamos fazer ainda nessa linha, Renata Brota, que também nos assiste. Obrigada, Renata. Ela é diretora do Sindicato dos Servidores Municipais, STAP. Ela quer saber o que você acha dessa proposta para os servidores municipais. Proposta de aposentadoria para os servidores. Atinge os municipais também? Atinge a todos, né? Tá. Atinge a todos, porque quando se modificam as regras previstas na Constituição... Tá. Aliás, essa é uma coisa importantíssima que eu esqueci de falar lá no começo. Sim. Que a proposta, ela desconstitucionaliza a Previdência. E aí passa a ser lei ordinária. Exatamente. É lei complementar. Lei complementar. Do servidor e do regime geral. E isso é muito importante de frisarmos, porque nós não vivemos exatamente um momento de estabilidade, vamos dizer assim, emocional. Sim. Vamos pensar que os atuais governantes são um pouco destemperados e que a política fica no meio dessa fervura e que muitas vezes toma decisões, digamos assim, desapropriadas. Sim. E que ferem a dignidade das pessoas, dos cidadãos brasileiros. Por isso, é importante uma CLT não, né? Uma CLT também, né? Mas é importante uma Constituição mais clara, mais detalhista, que consiga garantir minimamente a sobrevivência de todos, apesar de toda essa turbulência que a gente vive diariamente no país. E os professores, os servidores públicos, na área da saúde, na área da administração, serão frontalmente atingidos, porque foi dedicado todo um capítulo específico na PEC 06 sobre o servidor público. Tá. Então, toda essa fórmula de cálculo que eu expliquei antes, também é para o servidor público. Entendi. Então, todas essas mudanças atingirão não só os trabalhadores da iniciativa privada, mas também os trabalhadores do serviço público. Perfeito. Nos assistem também Clementino Vieira, Francisco das Chagas, Sandra Gonçalves, Benê da Silva e outras pessoas. Muitíssimo obrigado. Ariane, você quer encaminhar mais perguntas ou posso tocar com a... Eu só vou acrescentar que a Sandra, acho que ela reformulou a pergunta. Ela diz assim, diga os professores já aposentados com 25 anos, eles já estão aposentados, como que ficará? Não, em tese não vai acontecer nada. Se você já está aposentada, você vai continuar com a sua aposentadoria. Na proposta, eles nem poderiam ter colocado nada parecido. Sim. Não mexe nas aposentadorias atuais, nas pensões. Então, quem já recebe algum benefício pode ficar tranquilo que vai continuar recebendo. Bom, rural, né? Nós estamos aqui, claro, no ambiente urbano, estamos aqui na Praça da Sé, em São Paulo, e nós vamos ter trabalhadores rurais aqui no máximo a 50 quilômetros, nós vamos ter aqui na região do Engenheiro Marcilac, depois na região de Mogi, áreas rurais de Guarulhos, etc. Mas aqui mesmo no Miolão não tem um trabalhador rural. Em que exatamente a reforma prejudica o trabalhador? Porque parece que mudou a fórmula de comprovação do tempo de serviço, é isso? Mudou, a proposta muda muita coisa. Tá. Já está vigorando, por conta de uma medida provisória, a nova forma dos rurais comprovarem período. Não será mais por meio da carta dada pelo sindicato. O sindicato rural da categoria. O sindicato rural da cidade, da categoria lá do local que ele trabalha. Certo. Mas vai ser um cadastro que vai ser feito no Ministério, no INCRA, no Ministério não sei das quantas, enfim. Agora eu não lembro exatamente quais são, mas são órgãos governamentais. Isso não é o pior, né? Assim, sempre dá para piorar, né? Então pioraram. Sim. Na proposta da PEC, o pequeno proprietário, aquele que trabalha sozinho em regime de economia familiar. Tá, chamada agricultura familiar. Isso, da agricultura familiar. Aquele que põe a comida na nossa mesa? Sim, sim. Sim, porque nós não comemos tipo exportação, né? Claro, claro. Antes que a gente se esqueça, né, desse pequeno detalhe. Essas pessoas, hoje, para se aposentarem, elas contribuem para a Previdência Social? Sim. Como? Com base na venda da produção. Tá. Então, elas contribuem toda vez que elas vendem o produto. É um percentual de 1,6%.
Agora, a PEC propõe que estas mesmas pessoas contribuam todos os meses. Todos os meses terão que contribuir, tendo uma contribuição anual Sim. pré-estabelecida para esse tipo de grupo familiar. Tá. Num primeiro momento, parece não ser cruel. Sim. Quando você lê, até parece ser palatável. Não, é um valor pequeno, acho que é tranquilo. Sim. Aí eu me lembrei esses dias dando aula. Esses dias não, ontem, segunda-feira, eu dava aula na GV e eu estava falando para os alunos que a minha sogra, o ano passado, se eu não me engano, o ano retrasado, ela foi visitar com umas amigas uma fazenda de cogumelos em Jarinu, no interior de São Paulo. Que é perto daqui. É, o interior próximo, né? Se for 50 quilômetros, está mais ou menos nesse raio. Chegaram lá, não tinha um pote de cogumelo para vender. Nem sequer para fazer um chazinho, viu, gente? Para deixá-los felizes. Nem para comer, nem para beber, não tinha. Porque tinha dado uma chuva, uma tempestade, Sim. e estragou toda a produção. Claro. E eram em torno de 7 pessoas dessa família que trabalhavam nessa produção. Sim. Pergunta valendo: como que elas vão pagar contribuição social sem produção? Sim, sem renda. Sem renda. Quanto tempo? Eu não entendo muito de agricultura de modo geral, mas menos ainda da agricultura de cogumelo, que eu nem gosto muito de comer, então a gente entende menos, né? Então eu não sei qual é a sazonalidade, qual é o time dessa produção. Mas se for demorado, e se demorar 1 ano para voltar a produzir? Sim. Como é que faz? Como é que aquele ano eles vão contribuir com a cota mínima? Sim. Eles vão vender guardanapo no farol, balinha? Para não falar vender o corpinho, né? Para não ficar pesado o programa. O que eles vão fazer? Basta uma geada que destrói uma plantação inteira. Então, e além disso, estão aumentando o tempo de contribuição mínimo, que a gente chama de carência, que não é o que a gente sente de sexta-noite, né? Aquela carência que é o tempo mínimo de contribuição. Estão aumentando de 15 para 20 anos. Sim. Então, é literalmente para essas pessoas não se aposentarem. Antes que vocês... eu já vi uma folhinha branca ali, devem ter uma interferência de novo. Eu queria saber, e aí é uma provocação, por que não aparece na PEC o aumento da contribuição, a cota de participação dos grandes agricultores, do agronegócio, Sim. que é POP, é TEC, é tudo, e não participa por quê? Entendi. Então, fica essa reflexão, e aí remete à pergunta anterior da Carol, Sim. Né? Qual é a reforma que podemos? Pois é. Eu penso assim, vamos pegar, mal comparando, o Estado e uma família. Você tem um problema na sua vida e precisa fazer um ajuste econômico, financeiro, para reorganizar o seu orçamento. Você vai cortar despesa, vai deixar de comer fora, vai adiar viagem, não vai trocar de sapato, vai esperar um tempo para fazer quando tiver liquidação para você comprar, aquelas manhas da vida real. Mas aí você se lembra que o teu vizinho te deve R$100, teu primo te deve 200, o outro camarada lá que joga futebol que você deve 300. Você pensaria assim, naturalmente, puxa vida, antes de eu começar a cortar aqui na carne, eu vou cobrar os que estão devendo, certo? Não é óbvio? Sim. E por que o governo não cobra os grandes devedores? Doutora Tônia Galetti. Então, essa é uma pergunta que deveria ser feita ao governo, né? E eles nunca respondem, obviamente. Os grandes devedores e os pequenos também, eles são cobrados, mas é tudo muito lento. Eles têm a oportunidade, principalmente os grandes devedores, de ficarem através do CARF, que é o Conselho de Recursos, né, que facilita essa discussão administrativa das dívidas, e eles ficam lá, Franzin, pelo restinho de vida, Sim. discutindo administrativamente. Sim. Então, quando isso chega na mão da Procuradoria para efetivamente cobrar, lançar na dívida ativa, inscrever na dívida ativa e cobrar, não tem mais como cobrar. As empresas já fecharam, faliram, Sim. já esvaziaram seu patrimônio e não há como cobrar. Então, era preciso fazer todo um rearranjo, inclusive legal, no sentido de coibir essa protelação interminável dessas discussões, para viabilizar cobranças mais efetivas. O Valor Econômico de hoje, o Jornal dos Empresários, portanto não é aqui nem um jornal esquerdista, incendiário, mostra o seguinte, que um tribunal deu
perdoou a dívida de 10 bilhões da Cargill. Cargill é uma multinacional, poderosíssima. 10 bilhões? Isso não vai ser investigado? Sabe como é que eles fizeram? Eles fizeram exportações fraudulentas, mandaram para 2 ilhas britânicas, que eu nem sabia que existiam, e é uma caixa postal, essas empresas. As 2 empresas ficam lá numa caixa postal. Ou seja, é flagrante que tem uma maracutaia aí. E ainda você vai dar 10 bilhões de isenção para essa gente? Quer dizer, não tem sentido, né? Como disse a doutora Tônia, é uma reforma da Previdência que pune os pobres. Agora, os abastados, os muito ricos, especialmente, nunca são atingidos, raramente são atingidos pelo Estado brasileiro. É uma tragédia. Vamos lá, Ariane Soares, temos mais perguntas para não sair do tema, não ficar fazendo discurso aqui, para a nossa Tônia Galete, que generosamente vem nos atender no meio do seu expediente. Vamos lá? Claro, Marcos Verlaine, jornalista do DIAP, ele mandou uma pergunta também. Ele quer saber em que medida a reforma da Previdência pode atingir os atuais aposentados e pensionistas. Na verdade, como a gente respondeu antes, não tem como, pelo menos na proposta, não atinge os atuais aposentados e pensionistas. Não há retroatividade. Não há retroatividade. Bom, não vale. A não ser, vamos por partes como o Jack, que nada é tão ruim que não possa piorar, né? A não ser que você, por exemplo, receba aposentadoria e aí o seu marido, a sua esposa, morre e você queira receber a pensão decorrente desse falecimento. O que até hoje é 100%. É cabível, né? É cabível e você recebe 100% do valor. Ou seja, um ganha 1.000, outro 1.500, completa 2.500, é isso? Até porque você não consegue cortar o aluguel pela metade, não é porque o cônjuge morre. Sim. Aí você vai no mercado e fala assim, olha, corta o pacote na metade do arroz, corta o óleo pela metade porque o meu cônjuge faleceu. Então, as despesas normalmente não reduzem tanto assim quando, no caso do casal, um acaba partindo. Então, atinge, mas numa perspectiva de um benefício novo. Sim. Mas no benefício já concedido e recebido, e que vem recebendo, não há alteração. Tá. Doutora Tônia Galete, você tem mais perguntas ou eu posso tocar? No âmbito do Sindicato Nacional dos Aposentados, Sindinap, como é que vocês estão informando os aposentados e pensionistas a respeito da reforma? Gerou muita demanda, muita procura, muito telefonema, gerou uma angústia. E como é que vocês estão, digamos, respondendo a essas demandas? Olha, a principal demanda tem sido, primeiro, como a pergunta do Marcos, vai me atingir, eu vou perder meu benefício? Sim. Então, isso a gente tem orientado que não, que a proposta, pelo menos, não vai nesse sentido e que não trata disso. Mesmo as emendas, eu tenho ajudado alguns deputados a fazer emendas, eu tenho acompanhado essa produção, ninguém vai nesse sentido, por enquanto, né? Vamos até falar baixo, para o anjo da boca mole não falar amém e dar tudo errado, né? Agora, a demanda que tem aumentado também é das pessoas que estão próximos de se aposentarem. Ah, entendi. E tem dúvida se vão conseguir, se é o melhor momento. Muitas pessoas até já têm as condições de se aposentar. Sim. E estavam esperando completar o fator 86, 96. Sim. E aí nos procuram para fazer uma análise, para para dar a elas uma garantia ou uma segurança na decisão que elas tenham que tomar. Tá. E eu, inclusive, infelizmente, eu não tenho dado orientações assim altruístas do tipo, não, respira e não pira, vai dar tudo certo, porque não vai. Então, é preciso mesmo procurar especialistas para fazer esse cálculo. Sobretudo, pessoas que trabalham com aposentadoria especial, objetivando a aposentadoria especial, né? Então, policiais, guardas municipais, no caso dos servidores públicos, agentes penitenciários, professores, professoras, trabalhador em metalurgia, que mexe com produtos químicos, todo mundo que objetiva uma aposentadoria especial, porque vai ser colocada uma idade mínima na aposentadoria especial. Então, é melhor fazer uma análise, procurem milhares de advogados, bons advogados, milhares eu não digo, mas há centenas de advogados bons no ramo previdenciário, que podem orientar
assim como há o Sindicato Nacional dos Aposentados, em todo o Brasil, que pode orientar as pessoas, analisar, ajudar essas pessoas a decidirem o que é melhor fazer nesse momento. Perfeito, perfeito. Hoje mesmo, por incrível que pareça, eu estava lá no Sindicato dos Hoteleiros e foi um jornalista me procurar sobre trabalho, etc, etc. Ele falou, tenho 35 anos já de carteira assinada e tal. Você se aposentou? Não, porque acho que não conjuminou com a idade lá, tem essa fórmula que eu não sei como é que é. E eu disse, e como é que você vai fazer? Eu estou vendo, estou lá mexendo na minha casa e tal. Eu disse, rapaz, procura um advogado. Sim. Né? Vai no teu sindicato, que é o sindicato também é o meu jornalista, e vê se tem uma assistência lá, não sei se tem. Se não, você procure um advogado de respeitabilidade, etc., porque uma decisão que você venha tomar, uma decisão errada agora, vai te comprometer a vida inteira. Sim. E não adianta se informar pela internet, o Dr. Google. Ajuda, mas quem dá a última palavra é um advogado. Né? Se está com dor de barriga, vai no médico, não é isso? Não é? Perfeito. Doutora Tônia, nós já estamos caminhando para o final do programa, né, Ariane? Aqui estamos... Não, tem 9 minutos ainda, certo? Você tem mais alguma pergunta que você queira fazer? Tem algumas perguntas, mas elas acabaram sendo respondidas, e para não ficar repetido aqui, Sim. eu agradeço. Se quiser, eu faço um comentário aqui, tem até comentário de um rapaz que está nos assistindo. O nome dele é Júlio Bernardes. Ele diz assim, João, boa tarde. A minha proposta de luta é que as centrais sindicais se unam em torno de uma pauta para uma greve geral já em maio. Provavelmente o governo Bolsonaro estará próximo dos 20% de apresentação. Acho que ele quer se referir à apresentação... Aprovação deve ser, quer dizer. Deve ter digitado errado. É isso. Saúde o seu otimismo, tá? Eu também, viu? Eu também. E eu queria aproveitar que tem uns minutinhos. Claro. Para comentar uma coisa interessante, ruim, obviamente, colocada na PEC, na proposta de emenda, que fere, para mim, a isonomia de todos os trabalhadores, servidores públicos do nosso país, porque eles estão criando duas categorias de trabalhadores de servidores públicos que trabalhem com insalubridade ou periculosidade. Tá. Quem for policial ou agente penitenciário consegue se aposentar com 25 anos. Os demais servidores públicos que também trabalhem com risco à sua saúde ou à sua integridade física, com 30 anos. Por exemplo, a pessoa trabalha num ambiente de saúde, com raio-x, manipula produto lá que contamina, em hospital, em enfermaria, esse não? Esse não. Esse vai ter 30 anos de contribuição. Tá. Já o policial e o agente penitenciário com 25 anos. Perfeito. Eu não estou dizendo que não possa ser 25 anos, mas se é para alguns, tem que ser para todos. Sim, sim. Né? Ou todo mundo paga a conta, ou ninguém paga, né? Perfeito. Nós estamos hoje falando de reforma da Previdência com a doutora Tônia Galete, que é da Sindicato Nacional dos Aposentados, né? Professora, conhece muito a respeito de vários assuntos do direito, mas sobretudo da Previdência Social. Nós vamos exibir o nosso programa, nós estamos em rede com a TV Comunitária de Guarulhos, Canal 3 da NET, vamos exibir o programa em Brasília, terça-feira, Canal 12 da NET, e depois sobe no YouTube da Agência Sindical e você poderá ter acesso ao tempo integral do programa. Não há nem, da nossa parte, se quiser compartilhar, pegar um pedaço, utilizar, etc., nenhum problema, fique inteiramente à vontade. Então eu queria prosseguir com a doutora Tônia a respeito da reforma da Previdência, e ela me falou de emendas que deputados estão propondo, né, a PEC, e ela, inclusive, enquanto especialista, tem ajudado na elaboração, porque o tema é extremamente complexo, a área de Previdência pouca gente conhece. Essas emendas têm viabilidade, você acha, doutora, ou vai depender de muita negociação política? Olha, positivamente, até que eu não vou dar uma notícia ruim, eu acho que há um ambiente propício, e aí eu vou ressaltar o ambiente democrático propício para amplas discussões e, sim, alguns ganhos em relação à proposta, porque nós, tanto as instituições, os sindicatos, os institutos, os próprios advogados previdenciaristas, estamos todos
há pelo menos 3 anos, fazendo um trabalho corporal, corpo a corpo em Brasília, para explicar aos deputados, para explicar aos seus assessores o que é, para que serve, a quem atinge cada uma dessas medidas e cada uma dessas mudanças. Então, nós temos um ambiente favorável para conseguir melhorar bastante, embora muitas coisas vão acabar passando por óbvio, né? Então, eu acho que a gente tem sim chance de melhorar. Tá, mas além de produzir as emendas, que já é um trabalho importante, você também tem tido a oportunidade de conversar com deputados, esclarecer, porque tem muita desinformação a respeito, né? Sim, a gente tem feito esse trabalho de diversas formas. Desde mandando, fazendo materiais e encaminhando para os assessores, fazendo materiais e colocando nas redes sociais e despejando nas redes sociais. São advogados, a própria OAB, faço parte agora lá da Comissão de Previdenciário, que ontem fez uma audiência pública histórica na OAB, discutindo a reforma da Previdência. Olha que bacana. Inclusive foi tão bem sucedida, foi tão amplamente divulgada e ovacionada por todos, que a OAB Nacional está orientando a todas as OABs no Brasil a fazerem audiências públicas sobre o tema. Bacana. Então, toda a sociedade está mobilizada para garantir o direito daqueles que trabalham uma vida inteira e que precisam ter minimamente os seus direitos respeitados, né? Perfeito. Doutora Tônia, rapidamente, nós estamos correndo contra os minutos. Há uma informação de que se mudou também a regra relativa ao pagamento do PIS e do PASEP. Pergunto se verdadeiramente isso ocorreu e qual é o prejuízo para o empregado. O trabalhador, na verdade, desde a MP 664 a 665, que ele está sofrendo, né? É verdade. Seja por medida provisória, seja por propostas de emendas, ou por decretos, ou por leis. Cada dia nós temos uma surpresa desagradável. Então, o PIS, sim, ele, dependendo do salário que o trabalhador receba agora, ele não vai mais ter acesso ao PIS. Sim, sim. Então, aumentou a margem, né, para ser pedido o PIS. Na PEC, por exemplo, retira o FGTS do trabalhador aposentado. Sim. Retira-se o subsídio, a possibilidade de existência dos sindicatos. Sim. Inviabiliza-se a cobrança das mensalidades. Sim. Agora, há um movimento no sentido de proibir as entidades de darem assessoria jurídica. Olha, num verdadeiro despautério, indo de encontro à liberdade, inclusive aos direitos individuais. Sim, sim. Nós estamos, a cada dia, infelizmente, nos aproximando mais de dizer que até mesmo os direitos individuais estão sendo aviltados. Correto. Sob a peja de um moralismo ou de uma certa conduta dita melhor para a sociedade. Perfeito. Importante, doutor, o que você disse, porque quando a gente diz que o Estado de Direito ele é atacado, ele não é um ente abstrato. O Estado de Direito é o direito que eu tenho de estar aqui neste microfone emitindo a minha opinião, entrevistando uma pessoa lúcida que tem conhecimento, que possa emitir sua opinião, que não precisa ser igual à minha. Sim. Então isso é democracia, Estado de Direito. E na medida em que as coisas vão avançando e o setor conservador e direitista vai ganhando corpo e acumulando forças, o nosso campo vai ficando mais restrito. Sim. Não é? E daqui a pouco você começará, se a gente não tomar cuidado, a ter constrangimento na sua liberdade individual. Exatamente. Não é? O presidente mesmo no arroba, às vezes quero crer que não estivesse cansado, às vezes a pessoa está cansada de falar o que não deve, já fez vários ataques à imprensa. Eu fiz greve contra a Folha de São Paulo, em 79. Tomei chuva e porrada de polícia, que na época era ditadura ainda, mas eu defendo a Folha de São Paulo enquanto um veículo importante para a sociedade. Não pode ser constrangida por nenhum tipo de poder, sim, nem pelo poder econômico, nem pelo poder político. De nenhuma forma, né? De nenhuma. Que seja, eu digo assim, é melhor a imprensa errar, tendo o direito de errar. Exatamente. Não é? Inclusive para que essas pessoas, todas as pessoas, falem as besteiras que quiserem, seja bom ou mal, legal ou não, é preciso ter liberdade, é preciso ter democracia. Perfeito. Senão nem isso está garantido. Doutora Antônia, muitíssimo obrigado. Estamos correndo aqui contra os segundos e agradecer muitíssimo a sua presença
Espero que a gente tenha feito aqui um programa didático e que as pessoas tenham aprendido mais a respeito da reforma da Previdência, porque essa é a nossa intenção ao massificar este tema. Muitíssimo obrigado. Até quinta-feira que vem com um novo Repórter Sindical. Forte abraço. A Agência Sindical apresentou Repórter Sindical. O mundo do trabalho no ar.